Esse vídeo de agora é sobre a divisão entre fatos e interpretação dos fatos. De fato, existe numa história, em algo que é contado, existe aquilo que são os fatos e aquilo que é a interpretação dos fatos. Então, uma pessoa pode contar várias coisas. Então vão haver vários fatos e vai ter a interpretação, que é o modo como ela vê aqueles fatos, o modo como ela interpreta aqueles fatos, o que significa para ela, se é bom, se é mal, se foi legal, se não foi. Essa maneira como ele interpreta pode interferir na maneira como ele conta os fatos, porque ele vai contar os fatos de acordo com o ponto de vista dele, com aquilo que ele considera importante. Então, por exemplo, quando duas pessoas brigam, uma vai contar o que a outra fez com ela, e a outra vai contar o que a outra fez com ela. Elas não vão contar o que elas fizeram com a outra. Se a pessoa for honesta, bem honesta, ela vai contar tudo que ela fez e tudo que a outra fez. Agora, geralmente a pessoa vai contar a versão dela, vai contar só a parte dela, aquilo que é do interesse dela. Então ela interpreta. Quando, por exemplo, duas pessoas discutem, ela vai interpretar todas aquelas coisas que a outra diz dentro do ponto de vista dela, do ponto de partida dela, a partir dela. Nós somos egocêntricos. Nós vemos tudo a partir do nosso ponto de vista, a partir de nós como o centro das coisas, nós como o centro de importância das coisas. Então nós interpretamos e contamos a partir disso. Então existe essa divisão. Então, assim, o que é fato, o que aconteceu, o que aconteceu. Mesmo se você está contando só a parte, você está contando fatos. Esses fatos são verdade. O fato é que você não está contando os outros fatos também. Então, nós temos que fazer duas divisões, duas distinções. Uma delas é entre fatos e a interpretação, ou seja, como os fatos aconteceram, e que é diferente de como eu interpreto, como a pessoa interpreta esses fatos. Isso tem que ser dividido, isso tem que ser separado. Por que tem que ser separado? Porque o fato é fato, você vai trabalhar ele como um fato. Agora a interpretação, ela não é fato. A interpretação vai depender do ponto de vista dela. Pode estar certo em algumas coisas, mas errado em outras. A partir de fatos, se a gente tiver fatos suficientes, se a gente tiver um código moral suficiente, se a gente tiver assim, boas maneiras de conhecer a realidade e de julgar isso, nós podemos interpretar aquilo da maneira correta. Então, por isso, a gente distingue, porque o fato ele é fato. E a interpretação é interpretação, ela não é uma verdade. Pode ser que existam verdades ali, mas não é uma verdade. Então, por isso a gente separa. Agora, a segunda divisão que nós temos que fazer é sobre os fatos, que são recortados, e os fatos reais. Os fatos reais vão ser o conjunto de fatos totais. E os fatos que a pessoa contou vão ser de acordo com o que ela considera importante, o que na visão dela é importante. Então deve haver essa segunda distinção, porque o conjunto de fatos, total de fatos, é objetivo. Agora, esses fatos, esse recorte que ela fez dos fatos é subjetivo, de acordo com a importância que ela dá. Mesmo todos sendo fatos, para ser real, para ser verídico, é necessário ver todos os fatos ali naquele contexto. Se eu ver só uns, eu vou ter uma má visão, vou ter uma visão errônea daquilo que aconteceu. Eu tenho que considerar tudo o que aconteceu ali. Eu não posso considerar só uma parte como se fosse aquilo, porque vai ser uma outra realidade. O que é verdadeiro é eu considerar todos os fatos. Então, essa é a visão objetiva. Então, eu tenho que considerar todos os fatos. Então, a interpretação dos fatos é subjetiva, os fatos são objetivos. Os fatos recortados é uma parte subjetiva e os fatos totais é a parte objetiva. Então, são essas duas distinções que nós fazemos aí para a nossa metodologia, o nosso método da HP Sofia. Agora, é necessário buscar meios de encontrar todos os fatos.
Então, para a gente ter um juízo, um julgamento verdadeiro sobre as coisas que estão acontecendo, nós usamos outros pontos de vista, pegamos outras versões, a partir de outras versões, vemos outras coisas que são importantes, e temos que ter um número de versões, nós temos que ter, e também vai depender de cada versão. O fato é que nós precisamos de uma quantidade de versões que faça com que todos os fatos sejam contados. E também, assim a gente vai determinar todos os fatos e o que aconteceu. E depois, com um método de julgamento, de um código moral, de interpretação, de estudo da realidade, claro que tem que ser um código baseado na realidade, no estudo da realidade. A partir dele nós vamos interpretar como esses fatos foram, o que aconteceu de fato, o que é. Então, tanto para os fatos como para a interpretação, são coisas que a gente vai ter que usar de métodos, e que é distinto. O método para os fatos, eu consegui todos os fatos, uma maneira de conseguir um método que é distinto do método de interpretação, que é a partir do estudo da realidade que se faz um código moral, e com esse código moral ético nós julgamos aquilo que aconteceu de acordo com todos os fatos. Então, primeiro, para a gente saber, a gente precisa de todos os fatos, e depois nós interpretamos. Então, todos os fatos é distinto dessa interpretação, é uma distinção, e para fazer a interpretação nós precisamos de todos os fatos, mais o código moral baseado no estudo da realidade. E essa é mais uma metodologia, um método da Ágape Sophia.